Eu queria começar o vídeo de hoje falando uma coisa muito importante, tá? E eu vou fazer, nesse vídeo, uma parada ao vivo inacreditável. Eu vou utilizar um entorpecente com vocês me assistindo. Então é bom que vocês estejam preparados. Porque eu tenho aqui um cafezinho. Agora, vocês devem estar se perguntando, né? Café, né? Café não é entorpecente. Então, o vídeo de hoje, gente, é para falar sobre substâncias entorpecentes, substâncias psicoativas. E esse cafezinho maravilhoso que está aqui nas minhas mãos é uma substância psicoativa. O consumo de substâncias psicoativas é uma tradição milenar da humanidade. Então, desde sempre, as pessoas consomem diversos produtos que alteram, de certa maneira, seu estado de consciência, alteram o funcionamento da sua fisiologia natural. O café é um exemplo, o chá também é outro, o tabaco e assim por diante. Mas em que momento esses produtos psicoativos se tornaram proibidos ou incentivados ao consumo, enquanto outros não? Como que isso aconteceu e qual que é a relação do desenvolvimento econômico da humanidade com isso? Eu sou o professor Gustavo Gaiofato e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como o capitalismo usou as substâncias psicoativas para poder criar uma rede de dominação mundial dentro do globo. Globo, tá? A Terra continua sendo redonda. Vocês vão descobrir isso logo depois da vinheta. Um cara muito conhecido dentro da ideologia liberal, Adam Smith, falava que o mundo já era guiado por 3 substâncias específicas: o rum, o açúcar e o fumo, o tabaco. O historiador Fernand Braudel ele vai falar que também existe uma série de plantas que ele vai chamar de plantas da civilização, esses recursos agrícolas que são consumidos e que montam a base da sociedade. Se a gente for parar para pensar, o milho na América é um exemplo disso. A base da dieta alimentar e a base do funcionamento daquela sociedade girava muito em torno da colheita desse alimento específico. O vinho na Grécia e em Roma também tem esse papel social muito importante. Então, é muito interessante a gente pensar que ao longo do desenvolvimento histórico, várias civilizações usaram psicoativos e ressignificaram esses psicoativos. Vou dar um exemplo rápido aqui. No livro O Banquete, do Platão, ele vai falando muito sobre como o vinho não é só aquele cantinho do vale quente que você toma no bloquinho de Pinheiros no carnaval, sabe? Aquele ali que depois dá uma caganeira. O vinho ele servia muito para poder fazer com que as pessoas que estivessem numa discussão à mesa pudessem meio que se sentir mais soltas, para poder falar melhor de determinados assuntos. Isso está no Banquete do Platão, livro muito bom, recomendo fortemente. Existem alguns produtos que foram inseridos artificialmente dentro de sociedades. O café, por exemplo, ele não é natural do Brasil, é natural da Arábia, né? Daí o nome arábica. O ópio é a mesma coisa, o chá é a mesma coisa, o tabaco é a mesma coisa. Então é importante ter em mente as sociedades que se desenvolveram no globo, elas consumiam diferentes produtos, diferentes psicoativos. Mas como é que a gente pode pensar esses psicoativos como ferramentas de dominação capitalista? Bem simples, né? Parar para pensar o seguinte: esses psicoativos alteram a consciência das pessoas. Quando a gente toma o nosso cafezinho diário, ou quando a gente toma um refrigerante com muito açúcar, todas essas substâncias, elas mexem com o nosso sistema fisiológico. A entrada dessas substâncias em locais, sociedades que não consumiam elas, afeta diretamente como essas pessoas se relacionam com a vida diária. Um exemplo muito interessante sobre isso é a cachaça. A cachaça e o rum, principalmente, são 2 produtos que vão alimentar o chamado comércio triangular. E como é que era esse comércio, né? Os Estados Unidos produziam rum, vendiam esse rum para os portos de traficantes de escravos na África. Esses escravos eram revendidos para companhias de comércio nas Antilhas, que produziam um melaço que era enviado para os Estados Unidos para fazer o rum. Qual que é o grande objetivo, né? É você utilizar essa caracterização cultural desse produto de maneira a criar uma rede de comércio. Porque aí dessa forma vai acontecer uma coisa muito interessante. É que esses países que controlam esse fluxo de produção, esse fluxo de fornecimento de produtos, começa a realizar uma acumulação primitiva de capital. E por que isso acontece? Porque as pessoas querem mais daqueles produtos. E quem que pode fornecer? Então, um produto como a cachaça, ela não era produzida na África ou na América pré-colonial, porque não existiam técnicas de destilação que pudessem criar uma bebida alcoólica tão forte. Existiam cervejas e vinhos, coisas derivadas nesse sentido. Mas a introdução da cachaça, ela é
determinante para o processo colonizador, porque é aquela bebida que causa um grande furor, né? Ela causa um aquecimento mesmo, e ela começa a se tornar uma prática social. E a questão é que quem controla o comércio dessa prática social vai também controlar o fluxo de capital que entra e controla a sociedade. A inserção de psicoativos é uma maneira do Estado utilizar a biopolítica para controlar. Ou seja, se controla o que se consome, se controla o ritmo da vida das pessoas. Quando essas instituições dominam, seja pela nobreza ou seja pela burguesia, principalmente, o fornecimento desses produtos que são consumíveis, não só pelo prazer, mas também por uma questão cultural, essas organizações se tornam detentoras do poder da biopolítica. Então elas criam, de fato, um ordenamento, uma ordem sobre a vida literal das pessoas. O proibicionismo caminha nessa via também, né? Quando existe essa questão, a gente está falando de substâncias que podem e que não podem. Mas o que define o que pode e o que não pode? A gente já vai falar disso. Só para a gente ter uma dimensão de como é que os estados e as burguesias vão acumular esse capital, né? As rendas espanholas em cima da tributação de uma bebida chamada pulque, que é um destilado do agave, representava 50% da renda espanhola quando comparada às rendas vindas das minas de prata de Potosí. Ou seja, o que isso significa? Que a galera tirava muito dinheiro da tributação desses produtos, da entrada e da saída deles. O Canadá, em 1730, tudo que ele produz de rendas para a França, 50% está inserido dentro de tributação sobre álcool. 10 anos depois, em 1740, 85% das rendas canadenses que vão para a França são de origem de tributação de álcool. Ou seja, os estados articulam bem o que escolher e o que não escolher. E o que a gente vai ver no desenvolvimento da sociedade capitalista? A priorização por um tipo específico de substância que pode ser consumida. Então, por exemplo, o café que a gente toma todo dia é uma coisa que é culturalmente colocada pra gente, assim como as bebidas açucaradas, assim como o chá. E por quê? Porque essas bebidas, essas substâncias psicoativas, elas são estimulantes. Quando você toma um café, você fica igual eu, né? Agitado, à beira de ter um ataque cardíaco. E aí o que acontece? Esse ritmo de estímulo te permite trabalhar mais, te permite produzir mais, ficar mais ativo, ou dar a impressão de que se está mais ativo. Não é à toa que a bebida mais comercializada são as bebidas açucaradas. Por quê? Porque o açúcar, sendo um carboidrato de alto índice glicêmico, né? Alto índice de rápida absorção, ele se torna combustível de injeção para você continuar produzindo mais e produzindo mais. E olha só que coisa, né? Porque quanto mais você consome, como ele é queimado rápido, você vai precisar consumir mais para poder suprir essa energia de novo. Isso vai criando uma escala, vai criando uma sequência. Agora, outras substâncias psicoativas são proibidas dentro da nossa formação cultural, da nossa formação social. Um exemplo excelente para a gente pensar é a maconha. A cannabis, ela tem uma substância dentro da sua composição, que é o THC, que é uma substância neurodepressiva. O que significa isso? Que ela te deixa meio lenta, te deixa ali meio atrasada. E é interessante pensar quando essa substância ela é vista na sociedade como um todo como ruim, uma aura negativa. E aí existe muito mais uma tendência a se perseguir consumidores dessa substância e que tem uma classe social definida, tem uma raça definida, uma posição social definida, do que perseguir pessoas que consomem uma substância estimulante e que também tem uma classe social definida, uma posição social definida, uma cor, uma raça, né, definida, que é a cocaína. É muito interessante a gente pensar nisso. Quanto existe muito mais uma perseguição a essas drogas do que outras. Então, gente, como é que vai funcionar? O capitalismo ele vai se articular como o controlador dessa biopolítica global. Vai se criar uma farmocracia. O que raios é uma farmocracia? É justamente a criação de uma hierarquia das substâncias que são ou não são permitidas, de acordo com a ordem estabelecida. E é interessante pensar também o quanto essas substâncias estão ligadas à sociedade. Vamos pegar um exemplo. Um outro exemplo muito louco para a gente pensar isso é o quanto essas substâncias psicoativas elas fazem parte do meio social e o quanto a falta delas ou a tentativa de um novo controle sobre elas altera a dinâmica e pode causar uma tensão social verdadeira. Vamos pegar o exemplo da Revolução Americana de 1776. Os revolucionários das 13 colônias vão jogar as caixas de chá indiano que a Inglaterra vendia para eles diretamente no mar, chamado Boston Tea Party. E esse é o evento catalisador desse processo. Por que antes isso não aconteceu? Porque o chá está inserido dentro desse contexto social. Se ganha muito dinheiro taxando isso, acumulando esse capital dessa maneira. Para a gente entender como é que a ordem capitalista vai gerenciar essas substâncias,
A gente pode falar um pouquinho do café. Os clubes de café, onde a burguesia se reunia para conversar sobre os assuntos políticos, sobre os assuntos da sociedade, eram bastante comuns. Mas o café ele não era acessível, por exemplo, às classes sociais menos abastadas. O que mostra pra gente que o consumo de algumas substâncias, eles passam por esse processo de seleção social. E a gente percebe isso ao longo do desenvolvimento da humanidade ocidental, especialmente no século XIX, em que a gente vê o crescimento do modelo de capitalismo monopolista e imperialista. O açúcar, por exemplo, na Europa, vai ser um produto que vai passar por uma escala de consumo muito grande. Em 1800, são 245 mil toneladas consumidas. Um outro produto que vai passar a ser muito consumido na Europa, especialmente durante o século XIX, em que a gente vê o desenvolvimento do modelo do capitalismo monopolista e imperialista, é o açúcar. Em 1800, se consumia por volta de 245 mil toneladas de açúcar na Europa. 90 anos depois, 1890, esse número vai passar para a escala de 6 milhões de toneladas. Ou seja, é um aumento de consumo gigantesco. Um outro que merece um destaque muito especial é o tabaco, que começa a se popularizar no consumo europeu ainda no século XVII, durante a expansão da Guerra dos 30 Anos. O consumo vai passar de 65 mil libras, né, que é a medida de peso inglesa, que dá o quê? Uns 34 quilos, uns 32 quilos, por aí, né? Em 1620, o consumo de tabaco vai passar de 65 mil libras por ano na Europa para 20 milhões 50 anos depois. 20 milhões. É muito tabaco, cara. É muito tabaco. É muito tabaco. E aí tem uma que merece um destaque especial, o ópio. O ópio, ele é uma droga sedativa, neurodepressiva, e que culturalmente era utilizada na China e na Índia, principalmente. A Inglaterra vai se utilizar do controle de produção do ópio no território de Bengala, em que ela dominava, para produzir ópio de maneira ilegal. Existia um movimento de proibicionismo do governo imperial chinês e introduzir esse ópio por mercadores particulares de via ilegal dentro da China, o que vai ocasionar a famosa Guerra do Ópio. E por que a Inglaterra faz isso? A Inglaterra faz isso para justamente ter acesso a mais mercados dentro da China. Então, o capitalismo ele se articula de uma maneira para criar uma demanda por essas substâncias, e justamente substâncias que alteram a bioquímica do nosso corpo. Quem que vai ter o ópio disponível que o chinês comum quer fumar no seu cachimbo? Só um mercador inglês. Um mercador inglês que dessa maneira consegue trocar o chá que ele comprava na China por esse ópio e deixar a balança comercial chinesa desfavorável para a China, dessa maneira conseguindo acumular mais recursos. A Inglaterra pagava o chá chinês com prata, porque a prata é um pouco mais difícil de achar do que ópio, e substituindo a prata pelo ópio dessa maneira, você conseguia suplantar esse déficit, né, da compra do chá, e a China ainda ficava com um problema de vício interno. E é interessante porque o vício, né, nessas substâncias, ela é muito mais uma questão da ordem da moralidade do que uma ordem de preocupação biológica mesmo. Ninguém se preocupa, ou muito raramente se preocupa com alguém que tem dependência química para ser uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que precisa de assistência, que tem um problema biológico, um problema médico, né? Na verdade, se trata o viciado, se trata o dependente químico como um pária, como uma pessoa que está desligada da sociedade, que não tem que estar ali. Quando a gente vê como a polícia militar do estado de São Paulo trata as pessoas que moram na Cracolândia, de uma maneira bruta, violenta, tratando essas pessoas como anexos sociais, que não merecem nenhum tipo de respeito ou nenhum tipo de preocupação do Estado com elas. Então é muito interessante observar por quê. Porque ao mesmo tempo que existe dentro do Ocidente uma moralidade de consumo, na Inglaterra, por exemplo, não podia consumir ópio, apesar de ser comum. Existe essa moralidade, a Inglaterra planta esse ópio na Índia para revender na China, ou seja, a moralidade é só de fachada. Porque a partir do momento que o consumo dessas substâncias se torna lucrativo, que se f*** a moralidade. Quem se importa com isso? O que importa é gerar lucro, gerar recurso. E isso vai fazer com que a China seja enfraquecida de maneira importantíssima para os ingleses que vão acessar esses novos mercados. E é também muito importante perceber o quanto esse discurso moral ele varia de acordo com as narrativas, ele varia de acordo com as sociedades que estão implementando aquilo, né, que estão criando políticas proibicionistas com relação a essas substâncias. E como essa moralidade da Europa e tenta se implantar em outros lugares, é uma moralidade que também é travestida de um certo darwinismo social. Então é muito interessante observar o quanto determinados grupos sociais que acumulam capital a partir da exploração dessas substâncias ganham esse dinheiro e ao mesmo tempo são parte de um grupo que difama, grupos que criam políticas de proibicionismo em relação a outras substâncias, que vão colocar o dependente químico como um pária. E é interessante pensar, né? Por que a gente
se vicia tão fácil nas coisas? Não só nas substâncias psicoativas, né? Mas em outras atividades que a gente não consegue se descolar. Acho que isso ficou muito evidente principalmente na pandemia. Por que será que essas ansiedades, esses medos apareceram pra gente? É muito simples, porque isso é um sintoma da sociedade alienante que a gente vive. Uma sociedade em que exige da gente um nível de trabalho social, um nível de trabalho útil que a gente não tem como comportar. Mas por quê? O capitalismo vive justamente a partir disso, né? Ele vive a partir da exploração dessa mão de obra, da exploração de quem está trabalhando. Então, os psicoativos aceitos vão ser os psicoativos que te mantêm trabalhando. Os que não te mantêm trabalhando, ou qualquer outra forma de distração que possa, de alguma maneira, interromper essa ordem, vão ser vistos de maneira negativa. O vício, ele não é o problema. O vício não é a causa. O vício é um sintoma dessa sociedade alienante. Uma pessoa que tem convívio social, que tem amigos, que tem um trabalho agradável, que tem uma vida social articulada e bem montada, é uma pessoa que é muito menos suscetível a essas demandas das bombas de dopamina. Porque é isso que as drogas fazem, né? As drogas fazem. Elas são bombas de dopamina, desse hormônio que deixa a gente feliz. Se a gente é pobre, a gente é fudido, a gente é perseguido, não tem como você não estar triste. Então a dependência por essas bombas de dopamina são muito maiores. Vai acabar causando uma relação de dependência muito mais provável. Uma pessoa que tem recursos, que tem pessoas no apoio, etc., são muito menos suscetíveis a essa demanda de bombas de dopamina, desse hormônio do prazer. São as pessoas que podem fazer o uso recreativo sem sofrer nenhum tipo de retaliação. O vício das drogas, gente, na atualidade, esse vício crescente que a gente vê, não é porque todo mundo resolveu virar um drogado e todo mundo resolveu, pegar helicóptero de cocaína em Minas Gerais. Esse monte de gente que agora depende dessa substância, na verdade, são pessoas que estão dentro de uma lógica do hipercapitalismo, dessa lógica de lucro incessante, de um trabalho cada vez mais alienante, cada vez mais e mais. Isso tem a ver com saúde mental, tem a ver com capitalismo, tem a ver com isolamento. E essa alienação aprofundada, ela acaba causando cada vez mais uma separação dos indivíduos de suas comunidades e um processo de isolamento cada vez maior. E esse isolamento social acaba te tornando muito mais... E esse isolamento acaba causando mazelas que te fazem precisar dessa dopamina. Você precisa dessas bombas de prazer para você poder sentir alguma coisa, sentir qualquer coisa. Sentir prazer, sentir felicidade. Não é à toa que o capitalismo consegue articular e comandar essas substâncias específicas. É ele que escolhe, são os grupos no poder que escolhem o que pode e o que não pode. E pior, fazer julgamentos diferentes de quem está portando aquelas substâncias. Como o menino que recentemente foi preso por estar portando 5 ou 10 gramas de maconha, morreu de coronavírus dentro da cadeia, e a gente vê casos do moleque que é filho da juíza, com arma, com droga na picape, e o moleque é solto. Esses exemplos acontecem. Porque essa ordem articulada, essa ordem implementada, visa justamente isso, colocar 2 pesos e 2 medidas. O que é mais um indicador para a gente, o quanto a questão do consumo das drogas é uma questão social, não é só uma questão médica, porque a medicina vem um pouco para substituir esse discurso moral, vai chamar o viciado de doente e tal. É uma questão social. Esse mundo que a gente vive é uma pleonexia autotélica. A pleonexia era um termo usado pelos gregos antigos que era um sentimento de avareza extrema. E essa avareza extrema é justamente a busca por esses lucros e mais acumulação de capital, meio que não sei pra quê, Quando o mundo acabar, vamos ver pra que vai servir o dinheiro. Mas aí, essas pessoas entram nesse ritmo de pleonaxia e uma pleonaxia autotélica. O que é uma pleonaxia autotélica? O fim está nele mesmo. O fim não tem uma lógica de continuidade. Por que uma pessoa acumula? Por que esses governos e por que esses grupos no poder, essa burguesia, esses grupos que detêm o capital, querem acumular mais e mais poder? Ninguém sabe para quê. Nem eles sabem para quê. Para que tanto? Então a gente entra nesse ritmo, e é um ritmo absolutamente destrutivo. Um ritmo que, controlando a biopolítica e utilizando as instituições de segurança, as instituições de poder da violência, consegue usar dessa influência e dessa demanda por controle a seu favor e da maneira como bem entender. O que vai levar a gente a pensar em políticas proibicionistas e problematizar essas políticas proibicionistas. Por que se proíbe determinadas substâncias? Por que não se proíbe em outras determinadas substâncias? E pior, o proibicionismo pega a quem? É refletido em quem? Quem que paga por isso? Mas eu acho que isso é um papo para uma outra história. Para fazer esse vídeo, a base do trabalho foi feita com inspiração num livro muito bom,
do professor da USP, Henrique Carneiro, que é a história do proibicionismo. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser comprar o livro, quem quiser consultar. Uma excelente obra. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para a gente ir soltando mais conteúdos e vocês recebendo mais essas atualizações. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Quero café! Isso aqui é uma porcaria! Eu acho que a minha imagem favorita de Jesus é ele dando um crossover de basquete no diabo. E o diabo caindo. É o meu favorito. E os apóstolos assim, oh shit!